Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 10, somente o versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 52. Amém? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até que os irmãos podem se sentar. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede de trazer sua palavra nessa noite. Aqui a palavra do Senhor vem nos falar sobre o cego de Jericó. A palavra do Senhor vai falar que Jesus, saindo ali, Ele vai prosseguir com seus discípulos e uma grande multidão vai seguir Jesus. E a palavra do Senhor aqui vai nos contar sobre Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho mendigando. Um homem sem expectativas, um homem rejeitado pela sociedade, porque nós sabemos que antigamente as pessoas que tinham esse tipo de deficiência eram excluídas da sociedade, não tinham valor. E aqui a palavra do Senhor vai nos falar sobre um homem qualquer, sobre um homem que não é muito citado, não vai falar a fundo da sua história, mas nós vamos entender que ele era um homem desprezado, era um homem sem valor, e estava à beira do caminho mendigando, quem sabe para levar sustento para sua casa, quem sabe para levar algo para comer, para conseguir algo para comer. E aqui a palavra do Senhor no versículo 47 vai nos falar que ele ouve falar de Jesus de Nazaré, e ele começa a clamar o nome do Senhor pedindo misericórdia. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, faça algo por mim, porque eu não aguento mais essa situação. E ali a palavra do Senhor vai nos falar mais à frente que a multidão vai repreender aquele homem, vai falar para ele se calar, vai falar para ele ficar quieto, vai, quem sabe, olhar para ele e falar: homem, você não tem valor, você não vale de nada, fica quieto porque Jesus não vai fazer nada por você. Fica quieto porque você não merece que Jesus pare e ouça o seu pedido. Mas ali vai nos falar que quanto mais a multidão manda ele se calar, mais ele clama o nome do Senhor, porque ele sabia que somente Jesus podia fazer algo por ele. E aqui a palavra do Senhor mais para frente vai nos falar que Jesus vê aquele homem à beira do caminho e Jesus vai fazer uma pergunta para ele e vai dizer: que queres que eu te faça? E o cego disse para Jesus: mestre, que eu tenha vista. E Jesus fala para ele onde vou começar a ministrar aos irmãos: vai, a tua fé te salvou. E nós vamos começar a entender que a fé, a Bíblia fala que ela é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas nós acreditamos. A palavra do Senhor vai nos falar em inúmeras passagens, Jesus perguntando: ainda não tendes fé? Por quê? Porque a fé é a nossa confiança em Deus. Muitas vezes é dito aqui: Senhor, acrescenta a minha fé. Mas a nossa fé é a nossa confiança em Deus. Nós temos inúmeras passagens na Bíblia que vai nos falar sobre a confiança em Deus. Moisés, ali eu marquei alguns exemplos. Moisés, ele confiou que Deus tiraria o povo do Egito. Moisés confiou que o Senhor seria com eles ao atravessar o Mar Vermelho. Nós temos exemplo de Abraão, que confiou em Deus quando o Senhor fez a promessa. E Abraão era já de idade avançada, Sara, sua esposa, era de idade avançada. Mas ambos confiaram em Deus, eles mantiveram a sua confiança, mesmo sabendo que seria impossível Sara chegar com idade avançada. Nós temos exemplo de Ana, que decidiu confiar em Deus e acreditou ali, perseverou 24 anos acreditando que o Senhor lhe daria um filho no tempo certo. E Ana confiou tanto em Deus que ela pede ao Senhor: Senhor, eu quero um filho varão. Eu quero um filho homem. E pela sua confiança em Deus, pela sua fé em Deus, o Senhor atendeu. A palavra do Senhor também vai nos falar sobre Gideão, que ele confia em Deus. Ele pede prova para o Senhor 3 vezes, o Senhor seria com ele ali. E perante a sua confiança em Deus, o Senhor livrou o povo, o Senhor deu vitória para o povo ali sobre os midianitas. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia
de que quem confiou em Deus, quem escolheu confiar, quem escolheu acreditar em Deus não foi desamparado. E muitas vezes nós estamos entrando na casa do Senhor e falamos que confiamos em Deus, falamos que temos fé em Deus, mas quando é para nós exercitar a nossa fé, quando é para nós mostrar, porque é muito fácil vir aqui falar, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas não basta só falar, a gente tem que mostrar a nossa fé, a gente tem que mostrar que nós confiamos em Deus, porque muitas vezes nós confiamos em quem está dirigindo o carro, nós nem conhecemos às vezes a pessoa e nós confiamos nela. E no Senhor que fez os céus e a terra, nós estamos deixando a nossa fé fraquejar, nós estamos deixando a nossa fé vacilar. É como eu escutei um áudio esses dias, nós entramos, eu não, mas as pessoas entram dentro do avião confiando no piloto sem nem conhecer. E elas voam ali, elas dormem no voo tranquilas. E nós estamos perante um Deus que fez tudo, um Deus que é todo poderoso, que tem tudo sobre as suas mãos. E nós estamos desacreditando do que Deus pode fazer. Nós estamos rebaixando Deus a um ser minúsculo, querendo muitas vezes ensinar a Deus como Ele deve agir nas nossas vidas, como Ele deve fazer nas nossas vidas. A palavra do Senhor vai nos falar que o justo ele vai viver pela fé. Então, se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir viver sobre a face da terra. Porque o justo, ele busca ser sábio na presença do Senhor, ele busca a presença do Senhor para que ele possa viver bem, para que ele possa viver em paz. E aqui a palavra do Senhor vai nos falar que se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar o Senhor. É errado a nossa fé fraquejar? Não, porque nós somos seres humanos, mas nós temos exemplos na Bíblia também que o homem chega em Jesus e fala, Senhor, acrescenta a minha fé, me ajuda na minha pouca fé. Tem dias que a nossa fé vai estar lá no chão, mas se nós nos colocarmos perante o Senhor e falar, Senhor, me ajuda porque eu preciso, o Senhor está de braços abertos para nos ajudar. Eu marquei aqui que a palavra do Senhor, a palavra fé é dita dentro da Bíblia 205 vezes. Então o Senhor lhe reforçou por inúmeras vezes que nós devemos manter a nossa confiança em Deus. Porque se nós confiarmos em Deus, nós faremos coisas maiores do que o Senhor fez sobre a face da terra. Porque nós temos o exemplo que a palavra do Senhor também nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é considerado um dos menores grãos que existem, nós diremos aquele monte, transporta-se para lá e ele vai transportar. Quem de nós hoje tem essa fé? Quem de nós hoje tem a fé para ir de cima de um caixão e falar, levanta daí? Quem de nós tem essa fé para acreditar naquilo que é impossível? Quem de nós tem fé para ir lá pregar na Cracolândia acreditando que o Senhor pode curar, que o Senhor pode renovar, que o Senhor pode libertar? Quem de nós tem essa fé? Porque é muito bonito vir aqui e falar, o Senhor faz, o Senhor cura, o Senhor transforma. Mas quando o Senhor quer usar a nossa vida, quer usar a nossa fé para nós mesmos, nós damos um passo para trás e falamos, eu acho que não vai acontecer. Mas se nós não obedecermos a palavra do Senhor, nós não confiarmos no Senhor, a nossa fé é morta. A nossa fé não vale de nada. É muito bonito vir aqui e falar, mas na hora de praticar, aí é difícil. A palavra do Senhor vai nos falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós vamos fazer na casa do Senhor se não estivermos agradando a Ele? Nós vamos vir aqui perder tempo. Porque o Senhor nos deu inúmeros exemplos na Bíblia, como eu disse, só alguns aqui. E a palavra do Senhor nos fala, ainda não tendes fé? Vocês ainda não confiam em mim? Vocês ainda já viram inúmeros milagres, inúmeras curas que o Senhor fez, e nós ainda não confiamos em Deus? O que ainda nos falta para confiar em Deus? O que o Senhor ainda precisa nos provar para nós podermos confiar nele verdadeiramente? Para nós descansarmos e entendermos que Ele está no nosso barco? Para nós entregar o remo dos nossos barcos na mão do Senhor e falar, Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer o melhor. Porque muitas vezes nós achamos que podemos ensinar o Senhor, nós achamos que do nosso jeito é melhor, o Senhor faz assim que vai dar bom. Não. Confiança em Deus é entregar as nossas vidas na mão dEle para Ele fazer o que Ele bem entende e aceitarmos que aquilo é o melhor para nós. Porque nós só estamos aqui porque um dia lá atrás Ele nos escolheu. Eu trago para os irmãos algo que o Senhor falava no meu coração nessa tarde, que a nossa fé, ela nos salva. A nossa confiança em Deus, ela nos salva. E muitos não vão herdar a salvação porque não confiaram em Deus.
Porque a confiança em Deus, ela é uma escolha. É uma escolha que é feita diariamente. Diante as provas, diante as lutas, as dificuldades, nós confiamos em Deus ou não. Nós escolhemos, é feita uma escolha, é dada uma oportunidade de nós escolhermos confiar em Deus ou não. Porque muitas vezes nós confiamos no marido, nós confiamos no pai, nós confiamos no prefeito, nós confiamos em cargos de confiança, mas no Deus que fez os céus e a terra, nós não confiamos. Nós achamos que o Senhor, o que Ele está fazendo, não é bom o suficiente. Nós achamos que aquilo que o Senhor já nos provou ainda não é bom o suficiente. Nós achamos que nós merecemos sempre mais. O Senhor tem que fazer sempre mais. Mas aquilo que o Senhor já tinha para fazer, Ele já fez. Ele já veio, Ele já deu sua vida, Ele já entregou o seu Filho único por amor a nós. E a palavra do Senhor vai nos falar para nós não temermos. Nós não devemos ter medo. As provas vão vir, vão. Mas para nos fortalecer, para nos ensinar, as lutas vão vir, vão com certeza. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós vamos passar por provas, mas na confiança de que o Senhor vai estar conosco, na confiança de que nós vamos colocar o pé e o Senhor vai colocar o caminho nas nossas frentes. E é isso que eu passo para os irmãos nessa noite. Pai, a tua fé te salvou. Se a nossa salvação depender da nossa fé, nós vamos ser salvos? Se a nossa salvação de nós e dos nossos familiares dependermos hoje da nossa confiança em Deus, nós vamos subir? Nós vamos alcançar algo da parte de Deus? Porque a nossa confiança muitas vezes está nas coisas aqui da terra, mas nas coisas que estão no céu, nos reservando, nos esperando lá no céu, nossa confiança ela falha. Nós achamos muitas vezes que é uma história que as pessoas contam, isso não existe. Isso é uma história fictícia, não. O céu ele é real. As bênçãos que o Senhor tem para nós no céu é real, porque a palavra de Deus nos fala que Ele voltou para lá para preparar a morada para nós. Mas nós temos que confiar nele. Porque se nós não confiarmos que Ele foi e Ele vai voltar, nós estamos aqui perdendo tempo. Nós vamos viver 30, 40, 50 anos aqui à toa, em vão. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, nessa noite, o Senhor ele nos fala, como Ele falou lá para aquele servo, vai, a tua fé te salvou. Porque quando nós verdadeiramente confiarmos em Deus, entregarmos nossas vidas na mão dEle, Ele nos salva, Ele nos limpa, Ele nos restaura, Ele nos transforma e Ele nos batiza. E é isso que o Senhor passa no meu coração nessa noite e eu agradeço por verdade em nome de Jesus.